Bom dia, amigos de Gás. A situação não é difícil, a situação é desesperadora. Por quê? Os problemas acontecem aonde? É no município, porque é onde mora a população. E você vê o governo federal se defendendo, aumenta imposto, aumenta isso, aumenta aquilo, para ele poder acertar a situação dele de caixa e outras coisas mais. Os estados, os governadores fazem a mesma coisa, porque eles têm poder ainda de persuasão com seus políticos, seus deputados, seus senadores, tal. Mas e os municípios? Os municípios estão numa situação desesperadora e a gente não vê nenhuma ação de governo federal e estadual para beneficiar, para ajudar os municípios a saírem desse buraco. Agora, nós temos que pensar na nossa cidade, nós temos que pensar nos nossos 50 mil habitantes. E a nossa preocupação aqui, não é eu como prefeito, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar da saúde, eu tenho que cuidar da educação, eu tenho que cuidar da infraestrutura, eu tenho que cuidar de tudo na cidade. E você só faz isso com recurso. E hoje o que está acontecendo? Os recursos estão minguando, cada dia se a gente recebe, a gente vive de praticamente do que vem de repasse do Estado e da União, não é, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o ICMS, que é do Estado. A gente vive basicamente disso. E tem uma parte desses tributos, que é o nosso aqui, que dá 10% a 12% do total, são recursos próprios, que é o IPTU, que é o IPVA no começo do ano, quando tem o IPVA, uma parte dele fica com o município, e é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Basicamente, é o que sustenta os municípios. E o que está acontecendo com a gente? Caiu a arrecadação, óbvio. A situação do país é cada dia mais, cada dia as pessoas compram menos, se compram menos, pagam menos impostos, o governo arrecada menos e repassa menos. Agora, nós estamos sentindo no bolso como é que está a inflação. Cada dia as coisas estão mais caras e nós temos que manter frota, nós temos que manter uma cidade funcionando. E aí, a parte nossa, de arrecadação nossa, que é IPTU, que é o ISS, basicamente, a gente tem uma dívida imensa para receber. Nós temos mais de 30 milhões de reais para receber e a gente não recebe isso. Então, o que acontece? Nesse momento, nós fizemos alguns programas de anistia já, mas nesse momento em que a dificuldade é intensa, é imensa, é uma coisa assim que nunca aconteceu, pelo menos no período que eu estou na prefeitura, eu nunca vi uma situação dessa. A gente lançou um plano de anistia, dando assim, para quem pagar à vista, ele tem isenção total de multa e juro, que é o que pesa na balança para pagar a conta. Então, se você tem uma conta de 100, ela acaba caindo para perto de 50 ou até menos muitas vezes, depende da situação. Então a gente lançou esse plano, que a adesão vai até o dia 30 de setembro, para as pessoas nos procurarem e pagar a sua dívida quase pela metade, ou até menos da metade. Então, e a gente não está tendo, a gente lançou isso, temos lá no jornal, mandamos um comunicado através da conta da água, mas a gente não tem tido resultado. E é importante que a população entenda o seguinte, que em não havendo esse retorno da comunidade, nós vamos ter que suprir uma série de serviços que a prefeitura presta. Por exemplo, hoje nós temos, como nenhum município tem, esse mundo de unidades de saúde, praticamente uma em cada bairro, cada 2 bairros, tal. Nós temos aí em torno de 13 unidades de saúde funcionando, um centro de especialidade, uma UPA muito bem estruturada. Esse serviço vai cair a qualidade dele, porque nós não temos como atender. Eu tenho que pagar médico, pagar os profissionais, pagar medicamento, pagar tudo. E nós não temos como fazer isso se não tivermos dinheiro. E o que está acontecendo hoje é exatamente isso. A gente não está tendo arrecadação, as pessoas não estão... Eu digo agora o garcense, não é? Ele precisa saldar os seus compromissos. Porque se ele não saldar os seus compromissos, você paga e eu não pago, eu estou te prejudicando, porque o serviço que você paga e você não vai ter um serviço à altura daquilo que você está pagando. Então o que está acontecendo hoje com a gente é isso. E é o momento da população ter consciência disso. A gente já está estudando uma maneira de reduzir as despesas o máximo que for possível. E dentre elas, por exemplo, nós temos 13 unidades de saúde, baixar para 6, fechar 7 unidades. Então o povo teria que se movimentar num espaço maior para poder ser atendido. A UPA, por exemplo, a gente tem gasto aí em torno de 420, 430 mil reais mês com a UPA. O governo federal repassa 100 mil, 300 e tantos mil. De onde sai? Tem que sair de recursos próprios. Os recursos próprios são os recursos que nós arrecadamos com a nossa comunidade. Se esse recurso não entra, o que nós podemos fazer? A prefeitura não faz dinheiro. A prefeitura o dinheiro não nasce em árvore aqui. Então a gente precisa que a população colabore. Nem é uma questão de a gente estar aqui pressionando, não é nenhuma questão de pressão, é uma questão de consciência. As pessoas têm que ter consciência. E nós estamos fazendo até por uma obrigação,
por uma questão de determinação até do próprio Tribunal de Justiça, é que todas as dívidas sejam protestadas. Então a gente está encaminhando para cartório e as pessoas vão perdendo crédito. Então amanhã tem se um país como o nosso, em que o poder aquisitivo é pequeno, o nível de remuneração dos profissionais de um modo geral, na grande massa, é baixo. Se a pessoa perder o crédito, ela tá numa situação muito complicada. O crédito é muito importante para as pessoas. E quando você protesta uma dívida e essa dívida não é saldada, aí então a pessoa acaba perdendo o crédito. E se ela for protestada, depois a situação para ela reverter aquilo vai ficar muito mais caro, não é? Porque tem que pagar custos de cartório, tem que pagar uma série de outras coisas, advogado, sucumbência de ação, tudo isso pesa na balança para a pessoa. Dívidas com poder público, ela não prescreve, elas estão todas na justiça, ela não prescreve. Então, se você deve 100, daqui 2, 3 anos você está devendo 500. Então a gente pede que as pessoas aproveitem o momento, aproveitem essa anistia, quitem sua dívida, e ao mesmo tempo estão ajudando a prefeitura a poder manter os serviços. Porque se hoje o serviço não é perfeito, as coisas vão piorar muito. Se a gente não tiver essa arrecadação, se a gente não tiver esse retorno da nossa comunidade, as coisas vão piorar. Infelizmente não tem outra forma. Eu só posso dizer isso, nós estamos fazendo daquilo que nós podemos. Estamos fazendo das tripas o coração. Mas a gente vai chegar uma hora que não dá. E já chegou essa hora. A gente está tendo dificuldade com pagamento de fornecedor, até com pagamento para juntar recursos para pagar o funcionalismo. Se o funcionalismo não receber, a prefeitura para. Então a gente tem que manter tudo funcionando. O fornecedor tem que receber, porque obviamente que ele não pode ser prejudicado por isso, e o funcionário tem que receber, que ele trabalha e ele tem que receber. E a gente tem essa preocupação, a gente tem essa consciência e a gente está trabalhando nessa direção. Portanto, aqui o apelo que eu faço à comunidade é que ponham a mão na consciência. Muitas vezes a pessoa tem celular, ela paga o celular. Ela tem canal de TV, pago. Tem não sei o que e não paga a prefeitura. Energia elétrica todo mundo paga, porque se não pagar, a companhia corta. A prefeitura não vai cortar os serviços dela nunca, óbvio que não. Mas esse serviço vai sendo reduzido, esse serviço vai sendo depreciado, e cada dia o povo vai ter um serviço de pior qualidade. E a gente não quer isso. Garça é uma cidade maravilhosa, uma cidade como poucas no Brasil, e a gente quer manter esse padrão. Então, para isso, é preciso que haja essa colaboração de todos.